que ainda. Tá longe? Tá, vamos longe hoje ainda. Bom, pessoal, amigas e amigos dos Jornalistas Livres, estamos aqui nessa transmissão que já virou rotina com o professor médico, cientista, neurologista, Miguel Nicoleles. Eu estou aqui nessa tarefa difícil de substituir a Kátia Passos, que hoje estava entrevistando a presidenta Dilma e trocou a gente, viu, Miguel, pela presidenta Dilma hoje. Que a gente pode fazer abandonados no baile, né? Fomos abandonados hoje. Então, eu estou aqui nessa sexta-feira para a gente retomar as conversas. Queria conversar um pouquinho, porque a Kátia me deixou aqui já umas tarefas, né? Tá. E aí ela deixou a tarefa de conversar com o senhor sobre a sala de situação, né? Parece que também foi pauta aí na grande imprensa, sala de situação. Eu queria que o senhor atualizasse aí como é que está a implementação, como é que estão os trabalhos aí da sala de situação. Bom, boa noite a todos. Cília, muito obrigado pelo novo convite, por estar aqui de novo. Bom, basicamente nós tivemos várias boas notícias sincronizadas com a notícia da sala de situação que entrou no ar na quarta-feira à noite. Nós tivemos agora há poucos minutos a Apple Store aprovou o Monitora Covid, que é o nosso aplicativo e de coleta de dados clínicos, e na quinta-feira, ou seja, está disponível, além para o Android, está disponível para o iPhone agora, né, para o sistema iOS. Mas o que aconteceu significativo é que nós pusemos a sala de situação no ar na quarta-feira à noite, testamos, né, para todo o Nordeste, coletamos os primeiros casos, nós tivemos 70 mil downloads, com mais ou menos 40 mil usuários únicos, porque às vezes a pessoa faz de 2 vezes, atualiza e tal. Mas nós, na quinta-feira, anunciamos a abertura do Monitora Covid para o Brasil todo. Ou seja, todo brasileiro, em qualquer lugar do país, pode agora se registrar, baixar tanto no Google como na Apple Store, se registrar, entrar seus sintomas, porque nós vamos coletar os dados e oferecer os dados gratuitamente para as prefeituras e estados do Brasil que não têm os seus aplicativos próprios. Nós vamos oferecer para eles gratuitamente para que eles possam ajudar as pessoas do ponto de vista clínico, né, de identificar onde elas estão, dos novos focos. Então, acho que isso foi uma notícia, um presente, né, uma notícia muito boa, porque é um presente do Conselho Científico do Nordeste para todo o Brasil. Ser talvez o maior banco de dados em tempo real do Brasil, e vamos poder não só oferecer isso às prefeituras e aos governos, mas vamos continuar com o nosso programa de telemedicina, que está operando já na Bahia, no Sergipe, no Maranhão, no Piauí e na Paraíba. E nós abrimos também, como abrimos para todo o Brasil, evidentemente, as pessoas no Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco, cujos estados ainda não implementaram todo o sistema do Covid, do Monitora Covid. Alguns têm os seus próprios aplicativos, né? Nós vamos basicamente deixar abertos o acesso para que o nosso mapa da sala de situação possa ser atualizado em tempo real a cada 5 minutos com os downloads das pessoas que estão usando o sistema nesse instante, por exemplo. Quer dizer, se eu fizer agora, nesse instante, entrar na sala de situação, a cada 5 minutos eu tenho os dados novos que estão chegando. E lá na sala de situação a gente faz várias análises simultaneamente. Analisa a distribuição geográfica dos casos que têm chance pequena, média e grande de ser Covid. Se a pessoa tiver uma chance média ou alta, nesses estados que eu mencionei, ela recebe um telefonema para fazer uma anamnese mais completa, um histórico mais completo, né? E agora, espero que no começo da semana que vem, a gente comece a acoplar a sala de situação e o Monitora às brigadas emergenciais de saúde, que são os grupos de agentes de saúde, médicos, que vão direto nos bairros, nas comunidades da periferia e na cidade interior para visitar os pacientes com alto risco. Então, nós vamos fechar o círculo aí, né, que a gente tinha conversado na semana retrasada,
vai ser implementado, porque você tem que ir para a ofensiva. Essa é a nossa estratégia, não é esperar o vírus a gente. É ir lá onde as pessoas estão doentes e dar o melhor apoio possível a elas, ou recomendar que elas sejam hospitalizadas, né? Excelente notícia, né? Principalmente porque a gente está com essa questão da subnotificação e de desconhecer, né, onde estão os doentes. Eu acho que é uma das principais questões agora, né, no Brasil. Sabe o que eu queria te propor, Sim. Miguel? Eu deixei um vídeo foi até a Kátia que me passou esse vídeo, tem 2 minutos. Tá. E eu acho que a gente podia tentar passar. Vamos tentar passar esse vídeo para o pessoal? Claro. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, aguardem aí. Vamos colocar o vídeo que explica exatamente, por A mais B, o que é o Monitora Covid. E aí, eu achei bacana esse vídeo, bem didático. Se eu consigo colocar aqui para vocês. Sim. Esse é o vídeo que nós temos. Covid-19. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, Play Store ou em breve Apple Store, digite Monitora Covid, clique no aplicativo e baixe gratuitamente. Como o acesso é simples e rápido, o Monitora Covid é uma ferramenta de apoio para monitorar, acompanhar e informar cidadãos que estejam com sintomas da Covid-19. Selecione o seu estado e a sua cidade. Antes mesmo de se cadastrar, você terá informações sobre o coronavírus, como a forma de transmissão e, principalmente, orientações de cuidado de higiene para prevenir a contaminação e propagação do vírus. Siga a seta para o lado, leia as informações. Para o primeiro acesso, clique em Criar Conta. Serão solicitadas algumas informações obrigatórias, como nome completo, CPF, que será o seu login, a criação de uma senha, além do nome da mãe, data de nascimento, sexo e o número do telefone celular e o seu endereço completo. Essas informações são importantes para possibilitar que o médico entre em contato com você, caso seja necessário. Pronto. Agora é só clicar em registrar e você entrará no aplicativo. A primeira coisa a fazer é nos falar um pouco sobre a sua saúde, clicando aqui. No seu primeiro acesso, vamos perguntar quanto tempo você está se sentindo mal e se você tem problemas de saúde, como diabetes e outros, que tornam a Covid-19 ainda mais perigosa. Responda com atenção. Você só precisará responder isso uma vez. Logo em seguida, vamos te perguntar como você está neste momento. Está com febre? Tossindo? Dor no corpo? Enjoo, vômito? É importante responder essas questões para a gente sempre que tiver algum sintoma novo ou quando melhorar. Com essas respostas, o médico vai saber quando é importante falar com você pelo aplicativo ou quando você deve ir a um serviço de saúde. O isolamento é a melhor forma de prevenirmos que o vírus se espalhe. Ficando em casa, você se protege e protege a sua família. É isso aí, Miguel. É isso aí. Agora ele está disponível em todo o Brasil, né? As pessoas podem usá-lo e nós estamos ainda com algumas surpresas, provavelmente para a semana que vem. Estamos planejando algumas novas ações para fazer com que o Comitê Científico do Nordeste possa ajudar o Brasil todo também, né? Queremos abrir todas as nossas descobertas e as nossas análises para que o resto do país se beneficie também. Afinal de contas, essa é uma briga coletiva dos brasileiros contra esse inimigo invisível, né? E contra a desinformação sobre o Covid também, né? Também, exatamente. Isso é um ponto muito importante, né? Que ontem também nós debatemos muito, né? Hoje saiu mais um estudo nos Estados Unidos, por exemplo, mostrando a completa falta de efeito da cloroquina, numa das maiores do mundo, o New England Journal of Medicine, que é talvez a revista de medicina do mundo, né? Mostrando mais uma vez, já está de goleada, já está 10-0, né? 10 papers não tem ação nenhuma e nenhum paper mostrando que vale a pena. Então, né, todas aquelas prescrições de cloroquina que foram feitas no começo dessa pandemia aqui no Brasil foram realmente sem base alguma, né? É isso. E eu vi ontem, acho que uma entrevista
do senhor no Jornal do Comércio, né, um jornal aí do Nordeste também, falando sobre essa necessidade do lockdown, né, ou dessa discussão do lockdown, né, agora também, porque no momento em que o remédio não funciona, o remédio que achavam que seria grande esperança, ou que alguns acharam, né, não todo mundo, mas alguns poucos, né, acreditaram o isolamento, como diz aqui no próprio vídeo do Monitora, é importantíssimo, né? Bom, é a única ferramenta que nós temos efetiva, né? Nós, no comitê, nunca levamos a cloroquina a sério, né? Porque a gente sabia desde o início que era um chute no... depois foi desacreditado e, basicamente, até a França proibiu, onde o trabalho foi feito, né? Até a França proibiu o uso da cloroquina, baniu o uso da cloroquina. E nós sabíamos desde o início, então, toda a nossa ação, e nesse último boletim 6, que nós soltamos também essa semana, nós enfaticamente defendemos o distanciamento social, né, novamente, e já colocamos critérios quantitativos para cidades, capitais, municípios e estados como um todo, poderem usar para os seus gestores decidirem ou não pelo uso dessa estratégia do lockdown, né, que é um distanciamento mais rígido, que aparentemente, né, não está chegando por exemplo, aqui em São Paulo, né, eu estou em São Paulo, aqui em São Paulo eu não tenho mais dúvida alguma que já deveria ter sido decretado, porque nós já passamos do limiar de 80%, nós estamos com quase 90% dos leitos ocupados, e nós também temos uma decisão histórica, eu acho, uma recomendação histórica para um boletim científico no Brasil, além da recomendação quantitativa de acima de 80% dos leitos de UTI ocupado recomendar-se, com a curva ascendente de casos, recomendar-se o lockdown, nós recomendamos enfaticamente a fila única da UTI, ou seja... Tinha separado isso para perguntar para o senhor, né? Nós recomendamos unanimemente de que as pessoas, quando os leitos do SUS de UTI estiverem ocupados, que se crie uma fila para que o Estado possa alugar ou recrutar leitos da rede privada, para que as pessoas possam, se eles estiverem vagos, né, assumindo que vão estar, porque estavam até um certo número, né, mas se estiverem vagos, que eles sejam alugados pelo Estado para poder internar as pessoas que estão na fila esperando um leito de UTI. Né? Eu acho que ninguém, em sã consciência, pode negar o direito à vida a um brasileiro que precisa de um leito de UTI só porque ele não tem um plano de saúde no meio dessa pandemia, né? Ele não pode ir nos hospitais públicos mais porque eles estão ocupados, né? E qual que é o limite? Qual que seria esse limite? Você falou de todos ocupados, mas tem como esperar, porque daí iria formar uma fila, né? Eu imagino. Existe uma proposta de fila única, não é nossa, isso nós encampamos essa proposta, né? Em cada cidade ou em cada estado você ter um mecanismo que permita que as pessoas, uma vez que os leitos de UTI estejam ocupados na rede pública, que eles possam tirar vantagem de leitos disponíveis na rede privada. Aí o setor de saúde, as secretarias de saúde de cada estado, de cada cidade, teriam que organizar isso, né? Veja, nós somos um comitê científico que gera sugestões, nós fazemos implementações, nós não implementamos nada. Nós damos as sugestões para os governadores do Nordeste e a implementação é a cargo deles. Eles podem ou não usar as nossas recomendações. Nós esperamos, até agora, eles têm usado todas as nossas recomendações, né? Para você ter uma ideia, Fortaleza entrou num regime social mais rígido, eles não estão chamando de lockdown, estão chamando de isolamento social mais rígido. Eu até brinquei com eles que tucanaram o lockdown já no Brasil, né? Mas tem gente aqui que vai ficar feliz, ó. Eu estava bem lendo aqui alguém que falou, a gente não está no estado. O Antônio Parisi falou, se não me engano, estamos num país que fala português, por que falar lockdown? Ele colocou lockdown. Bom, de onde ele acha que vem futebol? Futebol. Eu fico tão com isso. Tudo bem, anglicismos existem aos montes, eu não estou defendendo o uso deles, mas nesse momento é meio discutir o pelo no ovo, entendeu? Mas tudo bem. Isolamento rígido, vamos lá.
vamos tucanar oficialmente aqui o lockdown e daí tudo bem, todo mundo fica feliz. O importante é ficar em casa, né? Que a gente cria Exato. para as pessoas ficarem em casa, né? O ponto agora é ficar em casa. O ponto agora é ficar em casa e não só isso, né? Nós caímos, o distanciamento social caiu abaixo de 45% na média. Nós vimos quedas, inclusive em São Paulo, dramáticas, e todos os modelos matemáticos mostram que abaixo de 50% a situação começa a ficar muito séria, né? Porque é um crescimento exponencial de casos. E nós fizemos projeções com 50%, 60% e 75% de isolamento social. E você vê o efeito claro acima de 60%. A gente consegue ver uma diminuição. Nós fizemos um estudo para um estado do Nordeste, mostramos que existe estado Sergipe, nós mostramos que com 50%, acima de 50%, existe uma redução de 30 vezes nos casos de pessoas infectadas e de quase 3 vezes e meia de mortes. Então o efeito é claro, né? Então não há dúvida que esse é um momento crítico, nós estamos entrando, eu não sei se vocês viram, começaram a aparecer os casos de dengue e chikungunya que a gente tinha falado 3 semanas atrás, porque esse é o período endêmico, né? Então nós temos em todo o Brasil já relatos da endemia de dengue e de chikungunya crescendo, os números são estuporantes desde o começo do ano, mas estão crescendo novamente, e isso vai coincidir com essa primeira onda ainda do coronavírus, entendeu? E essa era a minha grande preocupação. Eu tinha essa preocupação desde o começo que a gente começou a falar aqui no Jornalistas Livres, há um mês atrás, eu já estava... Porque uns amigos, não porque eu soubesse disso, mas porque amigos meus do Nordeste, o epidemiologista da cidade de Fortaleza, me alertou desse risco, me mostrou os números do ano passado, né, e ficou muito claro que a sazonalidade da gripe por H1N1, da dengue, da chikungunya, iriam coincidir com a primeira onda do coronavírus, né? E é isso que é o mais grave, né? É que o Covid chega e a vida continua, né? Tudo que já existia continua acontecendo, né? Os acidentes continuam acontecendo, principalmente se as pessoas saem de casa, né? Os acidentes de carro, eu vi ontem no Rio de Janeiro, teve acidentes graves, e aí começa a virar no sistema de saúde, começa a virar um problema mesmo, né? Você deve ter visto o relato que saiu, deixa eu me ver onde foi no Financial Times, os gráficos de mortes acima da média. Eles pegaram várias cidades do mundo, grandes cidades, né, e compararam mortes acima da média em 2000, sem ser Covid, diagnóstico Covid, tá? Sem ser os casos oficiais. E compararam, né, Manaus, no Brasil, Nova York, e você vê, Nova York foi uma explosão, tá? O número de mortes acima da média do ano passado, ou dos anos anteriores, perdão, acho que eles usaram 5 anos passados para fazer uma média e ver como superou a média. Então você tem lá casos de Covid que não foram diagnosticados, evidentemente, um monte, mas você também tem casos de pessoas que morreram porque não havia hospital, porque não havia, né, forma de chegar numa UTI, porque estavam todas ocupadas. Nova York foi uma explosão, né? E Manaus também. O número de mortes sem exceção de Manaus, em comparado com a média anterior, se eu não me engano, foi da ordem de 1.300 óbitos no mês de abril. E se eu não me engano também, o número de óbitos relatados de Covid está entre 200 e 300. Então, você tem um excesso de óbitos, muito provavelmente um grande número são casos de Covid não notificados, né? E esse é um problema muito sério. A gente viu isso ao longo da semana, né? O prefeito de Manaus deixando muito claro como a situação é grave. Nós tivemos outros estados em contato conosco e dispostos a gente puder, à distância, né? Agora, com o Monitora Covid cobrindo o Brasil inteiro, nós podemos ver as estatísticas e os dados para quem é interessado em usar esses dados para mandar equipes médicas ou equipes de médicos da família, agentes da saúde, para campo, porque eu acho que a nossa defesa tem que ser essa, na minha opinião, tem que ser o ataque, porque se a gente ficar só esperando nos hospitais os pacientes chegarem, os hospitais vão ficar em sobrecarga, claramente. Ainda dá tempo,
de fazer isso, eu digo. Eu acho que ainda dá tempo mesmo, e é hora da gente pensar num lockdown sério, né? Enfim, em muitas das regiões, né? Ceará, como você falou. O Ceará já tomou atitude, né? Eu acho que o Rio de Janeiro e São Paulo, eu não vejo como eles